Oi, tudo ok, gente? Eu sou o Lucas Alçari e no vídeo de hoje eu vim falar sobre meditação, assim como tá no título. Bem, primeiramente, a gente tem que tirar todo aquele tabu de que meditação é alguma coisa mística, alguma coisa inalcançável, algum negócio assim religioso, não sei. Não é isso. Também pode ser, para algumas pessoas é. Porém, tipo, a base de tudo isso é apenas uma prática, é uma prática que todo mundo pode fazer, literalmente todo mundo, até crianças podem fazer. E, enfim, meditação é uma coisa que pode estar na vida de todo mundo e que com certeza afeta todas as áreas da vida da pessoa para melhor. Não é uma prática apenas da pessoa ficar parada, simplesmente de ela ficar alguma coisa assim. Não. Existem até vários tipos de meditação e alguma pode se encaixar melhor com você e pode fazer mais sentido pra você. Eu vou falar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje, então não esqueça de deixar o joinha aqui embaixo, que é rapidinho, só você clicar no botão. E também se inscrever para receber mais conteúdo como esse, mas bora pro vídeo. Bem, para explicar a meditação, eu vou dividir ela em 3 tipos, e isso com base num livro chamado Tao Te Ching. É um livro que ele tem mais de 2000 anos, para vocês verem como essa prática é antiga e como ela se perpetua até os dias de hoje, e por conta disso, dá pra ver que realmente é algo que faz sentido, que funciona. Existe a meditação de contemplação e a meditação de concentração. O terceiro tipo é uma que vem dessas duas, que está nas duas. É um negócio meio confuso assim de primeira vista, mas vocês vão entender tudo até o final desse vídeo. Pode se acalmar aí, tá, gente? Tem outros nomes também para esse tipo de meditação, depende muito, tipo, existem diferentes pessoas que falam sobre isso, porém, é com o que eu mais me identifiquei, o que eu achei que faz mais sentido. Então é isso que eu vou estar explicando para vocês. A meditação em si se trata de equilíbrio, porque basicamente tudo na vida é equilíbrio, né? Se você for ver, todas as coisas elas são muito duais na vida. Existe o dia, existe a noite, existe a morte, existe a vida, esse tipo de coisa. E o mesmo acontece com a meditação. E deve ter sempre o equilíbrio dessas duas que eu falei no começo, que é a contemplativa e a de concentração. Só que eu vou explicar primeiramente a contemplativa para vocês entenderem aqui. A contemplativa fala muito de estarmos sempre contemplando tudo aquilo que acontece na nossa vida. Porque muitas vezes a gente vive no automático. Os dias passam, a gente sempre tem a mesma rotina e acaba que a gente não vê, a gente não percebe. Às vezes a gente nem se lembra que um dia aconteceu simplesmente porque a gente estava no automático naquele dia. Ele foi inconsciente. Talvez você já tenha ouvido falar de inconsciente. Inconsciente seria algo que tem a ver com a nossa mente. No caso, ela é dividida em dois. O lado consciente e o lado inconsciente. Tipo, não fisicamente, entendeu? É lá dentro mesmo. Porque existem coisas das quais nós somos conscientes, coisas que a gente sabe, que a gente tem noção, e as coisas que são inconscientes pra gente, coisas que a gente não tem tanta noção. Que ela tá, tipo, meio que escondida, assim. Não é escondida, mas a gente não tem consciência delas, basicamente. O próprio nome já entrega isso, entendeu? E quando a pessoa vive no automático, ela basicamente está vivendo os dias dela inconsciente de tudo que ela faz. E é importante que a gente traga consciência para os nossos dias para que a gente possa viver de verdade, para que a gente possa saber o que a gente está fazendo, para que a gente possa viver cada momento. E a meditação contemplativa basicamente se trata disso, de você se concentrar em todas as coisas que você está fazendo, você olhar o que você faz, você ver o que se passa na sua cabeça, você tentar se entender, tentar entender o mundo, tentar entender todas as coisas, meio que olhar o todo e tentar se tornar consciente de tudo isso. Uma coisa que a gente pode aplicar essa tal da meditação contemplativa é a questão dos estudos, porque muitas vezes você percebe que você vai numa aula, sei lá, na escola, faculdade, sei lá, em qualquer lugar, e você ganha muito conhecimento. A pessoa ela faz uma aula pra você e você recebe muito conhecimento. Mas não é sempre que a gente guarda tudo aquilo pra gente. Por que que isso acontece? Simplesmente porque a gente não estava contemplando aquilo, que a gente não estava prestando atenção em cada coisa que estava sendo passada. Às vezes a gente só prestou atenção em uma coisa específica e esse tipo de coisa. Quando a pessoa ela tem uma prática de meditação contemplativa muito boa, não só contemplativa, mas a de concentração também, e no equilíbrio assim, ela consegue guardar mais coisas. Isso faz bem para todas as áreas da nossa vida, como eu já expliquei. Um exemplo é esse da educação, que eu tô dizendo. Por que que isso acontece? Porque quando você começa a prestar mais atenção em cada coisa que acontece, aquilo que é conhecimento vira sabedoria. Porque antes da contemplação, nada é sabedoria, tudo é conhecimento, é uma coisa que foi jogada. Só se torna sabedoria quando você leva aquilo pra você, leva aquilo pra sua cabeça, sabe? Quando você interpreta da sua forma. Existe uma metáfora que eu acho muito bonita, que é de que a vida é como uma grande sinfonia, que todas as coisas que acontecem são como sons de instrumentos. Só que, às vezes, a vida tá simplesmente uma barulheira pra gente, simplesmente tá
tudo muito estranho, tá com muito som, você não sabe de onde é que vem tal coisa, esse tipo de coisa. E, enfim, pra você poder organizar tudo isso, pra que não fique estranho pra você, pra que não fique uma barulheira, você tem que prestar atenção no todo, ver que existem os instrumentos. Essa é a parte contemplativa que acabei de explicar pra vocês. E aí que vem a concentração, que é o segundo tipo que eu expliquei pra vocês, né? A concentração faz com que você foque num determinado instrumento. E quando você foca, você consegue realmente escutar ele ali, sabe? Os outros, eles estão ali também, mas você apenas observa, entendeu? Dessa forma, você consegue ver de onde é que ele vem. Daí vem o terceiro tipo de meditação, que é a de contemplação real. Porque essa contemplativa que a gente fez antes, muitas vezes a gente só presta atenção e a gente percebe que as coisas estão ali. Que foi o que eu expliquei. A pessoa ela sabe que os instrumentos estão ali. Mas quando a gente une a contemplação junto com a concentração, a gente faz com que a gente possa saber que todas as coisas estão ali, mas a gente consegue se concentrar e observar todas as coisas. Nós estamos ali como espectadores, como pessoas que observam. Nós não somos tão afetados pelas coisas. Porque tudo na vida é meio que assim. Tipo, as coisas acontecem e elas podem ser ruins ou boas dependendo do que se passa na sua mente. Porque algumas coisas podem ser boas para alguns, mas podem ser ruins para outros. E tudo isso se passa aqui na nossa mente. Quando a gente tem prática de meditação, tudo isso melhora, porque a gente consegue ser um observador. Tipo, a gente não se sente tão afetado, entendeu? Agora, gente, você já deixou o seu like aí embaixo? Se você não deixou no início, pode deixar agora, viu? Que agora eu vou dar uma outra metáfora, explicar mais ainda e falar sobre outro tipo de meditação. E vamos continuar no vídeo. Um outro tipo de metáfora que eu acho muito bonito é a de que a gente vivesse como se a gente tivesse com os olhos fechados, tivessem muitas luzes nas nossas direções. A gente meio que consegue enxergar que tem luzes, só que a gente não consegue saber quantas e esse tipo de coisa. Se nós abrimos os olhos, nós vemos as luzes. Só que aquilo ainda meio que nos cega, a gente não sabe de onde é que vem. Ou seja, o momento que a gente abre os olhos é quando a gente contempla as coisas. E aí, nós podemos nos concentrar em um único... em tipo um laser assim de luz. Tipo, essa concentração. Concentração se trata de você se concentrar unicamente em uma coisa. Tanto que você já deve ter visto que existe meditação concentrando na respiração, ou se não em dor, ou se não em música, ou sentimento, esse tipo de coisa. Esse é o tipo de meditação de concentração. E aí, quando você consegue enxergar de onde é que vem uma luz, você consegue ver de onde vem todas as outras, quando você equilibra isso com a contemplação, entendeu? Por isso que se torna muito importante que a gente torne a meditação, esses dois tipos de meditação, parte da nossa vida. A contemplação real que eu havia explicado para vocês, que ela existe, ela vem de um ponto sutil entre a meditação contemplativa e a de concentração. Porque meio que as duas têm um pouquinho dessa meditação contemplativa real, mas você tem que ter um equilíbrio entre as duas. Quando você equilibra as duas, você consegue chegar aqui, nesse ponto, onde você se torna um observador da vida e alguém que realmente tem paz, entendeu? Não é sobre silêncio em si, tipo aquele silêncio que você simplesmente olha e fica parado. Você se torna alguém que consegue observar as coisas e consegue ver com clareza todos os lados daquilo. Você não simplesmente gera um impulso de raiva ou alguma coisa assim, de repente. Você se torna alguém muito mais sábio e esse tipo de coisa. Isso pode ajudar em muitas questões da nossa vida. Tanto que meditação faz bem para muitas questões psicológicas, maus psicológicos que algumas pessoas passam. Desde coisas mais leves até coisas mais pesadas, como depressão, esse tipo de coisa. Eu não tô dizendo que é a cura para depressão, tá, gente? Eu tô dizendo que é algo que pode ajudar. Existem pessoas que têm mais dificuldade para meditação e outras que têm menos. Só que tudo depende de pessoa para pessoa. Só que o fato aqui é que as pessoas têm que tentar meditar, entendeu? Tipo, as pessoas veem os outros meditando e não entendem. Tipo, elas veem e elas pensam, nossa, eu nunca conseguiria ficar pensando em nada. Não é sobre pensar em nada, é o que eu expliquei aqui, gente. Existem esse tipo de meditação e você simplesmente tem que se concentrar. Meditação se trata de concentração. Bem, tem uma coisa que eu tenho que falar aqui. Você não pode se prender a se concentrar. Porque tem pessoas que muitas vezes praticam meditação na vida delas e você vê que elas meditam muito, muito, muito. Elas parecem, nossa, essa pessoa ela é iluminada, meu Deus, ela medita demais. Só que às vezes aquela pessoa, ela tá usando a meditação para fugir de um pensamento dela. Às vezes ela tá se concentrando na respiração dela para não pensar na vida dela, ela não tá querendo ser contemplativa com a vida dela. Então temos que tomar esse cuidado também, de não focarmos só em um tipo de meditação, entendeu? Nós temos que ter a prática de atenção plena na nossa vida,
precisa pra gente conseguir meditar de verdade. E, bem, gente, sobre isso de ficar quieto, de não pensar em nada. Tem muita gente que diz que tem dificuldade de meditar, que não consegue não pensar em nada. Isso é normal, porque, gente, se você nunca meditou, é lógico que você não vai conseguir de primeira, gente. Meditação não é algo assim, que nem todas as coisas ocidentais, que é na hora, tipo, meditei, iluminei, meu Deus, nossa, já tô pronto. Não, não é assim que funciona. Meditação é sobre prática. Você tem que tentar todos os dias, ou pelo menos uma vez na semana, ou alguns minutinhos por dia só. Você tem que tentar um pouquinho a cada dia, porque aí você vai ficando cada vez melhor. Você não precisa ficar tanto tempo assim meditando. Pelo menos dê o seu máximo nisso. E enquanto você medita, por exemplo, num tipo de meditação zen, naquela meditação que a pessoa presta atenção na respiração dela, os pensamentos dela não tem que simplesmente sumir, eles não têm que desaparecer, entendeu? O que tem que acontecer com eles é como uma nuvem que está lá no céu, que ela vai desaparecendo aos poucos, entendeu? Ela está lá, só que você simplesmente observa ela se dissolvendo. É como se fosse um pensamento que surgiu, só que você não dá bola pra ele, tipo, você não deixa ele continuar, você não deixa ele virar uma sequência de pensamentos, você meio que para ele ali e observa, olha, um pensamento, entendeu? Você tem que tentar fazer isso, você tem que tentar transformar em só um pensamento, deixar ele ir como uma nuvem. E os pensamentos são como emoções, eles não somem do nada, você não pode dizer, some pensamento, e ele some. Porque, por exemplo, emoções, às vezes a gente tá se sentindo triste e aí a gente foca em outras coisas pra não ficar triste. Mas muitas vezes, essa sensação de tristeza pode vir de alguma outra forma depois e até mais forte, porque pode se acumular, esse tipo de coisa. Por isso que tem que ter a prática da atenção plena, pra gente saber o que se passa na nossa vida, para que nada aconteça de forma inconsciente. Para que, por exemplo, a gente não fique acumulando raiva e alguma hora faça alguma coisa que a gente não faria normalmente, entendeu? Muita gente fala também sobre você se conectar com o mundo, se conectar com a natureza. E muitas vezes as pessoas pegam a visão de que, tipo, pra você meditar, você tem que estar lá, no meio do mato, esse tipo de coisa. Você já parou pra pensar que você é natureza? Você mesmo é natureza, gente. Uma pedra, qualquer coisa, tudo é natureza, tudo é o universo, tudo é tudo. Você pode meditar em qualquer lugar. Você não precisa estar lá no meio da mata para meditar. É claro que facilitaria, caso tudo estivesse em silêncio e tudo mais. Facilita, mas não precisa. Porque se uma pessoa ela apenas medita nesses lugares silenciosos e ela não consegue meditar em outros lugares, significa que ela não tem muita prática de meditação. Quando uma pessoa ela medita bastante, ela consegue em qualquer lugar. Ela se torna uma boa meditadora. Ela consegue se concentrar em qualquer lugar. E é esse o nível que todo mundo quer, né? Todo mundo quer conseguir se concentrar em todos os momentos da vida. Viver cada momento como ele é. Então, se você não tem um lugar assim pra você ir, pra você meditar, tenta onde você tem. Tenta meditar onde você pode. Tenta contemplar o que você consegue, entendeu? Então, uma dica aqui, pra quem tá querendo começar a meditar. Começa pela contemplação, porque a gente não vai conseguir chegar na concentração sem contemplar. Ou também o contrário, se você não conseguir contemplar, tenta se concentrar. Porque não existe um caminho certo, não existe uma única via, e você tem que se equilibrar entre os dois. Como eu disse lá no início, tudo isso é sobre equilíbrio. É um ponto sutil que você tem que chegar entre a concentração, entre a concentração e a contemplação. Ou seja, tem que ter um equilíbrio das duas. Pessoal, eu ainda vou trazer algum outro dia aqui um tipo de meditação para vocês testarem aí. Só que por enquanto, testem a contemplação. Algumas práticas de contemplação, por exemplo, que você pode testar. Caso você tente aí. Testa, por exemplo, criar um diário. Porque criando um diário, você vai estar realmente contemplando o que acontece na sua vida. Tipo, de noite, escreve o que aconteceu. Escreve como você se sentiu. Porque essa é uma forma de você conseguir registrar aquilo que está aqui na sua cabeça. De você conseguir se tornar consciente de tudo aquilo. Porque às vezes tem padrões que a gente não nota quando as coisas estão só na nossa cabeça. Que só escrevendo que funciona. Então tenta fazer isso. É uma forma de contemplação. Só que também existem outras formas. Você pode pesquisar também. Ou, por exemplo, vou explicar alguma outra forma. Sei lá, quando você estiver fazendo alguma coisa na sua vida, simplesmente se concentra naquilo. Enquanto você caminha, por exemplo, prestar atenção nos seus passos, tentar prestar atenção na natureza que está na sua volta, tentar prestar atenção, sei lá, em tudo que se passa
e não pensar em outra coisa além da sua caminhada, entendeu? E caso surja um pensamento, faça aquilo que eu disse. Faça como a nuvem, que ela simplesmente some assim com o tempo. E por fim, eu queria agradecer muito ao Shifu Chang, que é o meu mestre de Kung Fu, que muitas das coisas que eu trouxe aqui, simplesmente foi ele que me ensinou. Toda essa questão do Tao Te Ching foi numa aula com ele que eu aprendi, entendeu? Eu vou até deixar o Instagram dele aqui embaixo na descrição do vídeo. E também aprendi muita coisa com meu pai, que ele é um psicólogo, como eu já disse em um outro vídeo aqui do canal, e ele gosta muito de atenção plena e todas essas coisas de meditação. Então eu também vou deixar o Instagram dele aqui embaixo, porque os dois, eles publicam algumas coisas muito interessantes sobre assuntos parecidos, sobre assuntos na área. E é isso, espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar o like, também de comentar, compartilhar com outras pessoas, gente, porque eu tenho certeza que isso aí pode mudar a vida de muita gente. E é isso, até mais!